A paz do Senhor, meus queridos, amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez no nosso canal DBD. Deus tem uma palavra para você. Estamos aqui iniciando nossa lição de hoje. Estaremos estudando a lição de número 10, acerca da última defesa do patriarca Jó. Então, estaremos estudando acerca dessa lição. Quero pedir a cada um ouvinte, esteja conosco aí, empreste-nos os vossos ouvidos e o vosso coração para ouvir a poderosa palavra de Deus e também aplicar em nossos corações. Então isso é importante, né? Como diz o apóstolo Tiago, não seja apenas ouvinte, mas também praticantes da palavra de Deus. Isso é importantíssimo na vida cristã, na vida do cristão. Então, hoje estudaremos acerca da lição de número 10, que é a última defesa de Jó. Então, vamos estudar essa lição. Você que ainda não é o nosso inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas lições. Tenho certeza que Deus tem sempre uma palavra ao nosso coração. Então, vamos estudar acerca da última defesa de Jó. Textual fala assim: e não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Uma pergunta, Jó 31:4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Interessante. Ao olhar a retrospectiva do passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Que coisa gloriosa. Vamos estar estudando acerca de 3 pontos importantes. Temos 3 objetivos na lição de hoje, que o primeiro objetivo é mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Então, Jó tem esta visão. O contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornaria motivo de escárnio. E terceiro, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Então, esses 3 objetivos nós vamos estar alcançando na lição de hoje, amados e queridos irmãos. Jó relembra seu passado de glória. Então, é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Jó relembra seu passado de glória. Segundo ponto, Jó lamenta seu estado presente. Então, Jó lamenta seu estado presente, é o segundo ponto que nós estaremos estudando. E o terceiro e último ponto é o futuro em aberto de Jó. O futuro em aberto de Jó. Então, esses 3 pontos estaremos estudando nesta oportunidade. Glória a Deus. Primeiro, Jó relembra seu passado de glória. Se divide em 3 subpontos. Quais são eles? Prosperidade material e espiritual. Segundo, reconhecimento social. E terceiro, uma ponderação importante. Então, prosperidade material e espiritual. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Era lembrança de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família. Então, coisa gloriosa. Então, nós vemos a prosperidade material e espiritual de Jó. Uma das primeiras coisas que Jó se lembra no seu momento de dificuldade, ali da sua prova. Então, ele se lembra da sua comunhão com Deus. Essa foi uma das primeiras coisas que Jó
vem se lembrar, ele olha para o passado, ele olha para as coisas como era antes daquela situação que ele se encontrava. Então, isso é uma característica que todos nós temos. A tendência nossa é olhar para o passado. Por quê? Porque muitas das vezes, no passado, não passamos por dificuldades como estamos enfrentando nos momentos atuais. Quem já havia passado por dificuldades como o Covid-19, nunca nós imaginávamos que a nossa população, que as cidades, que os países iriam passar por uma situação dessa. Hoje nós olhamos para o passado como era maravilhoso antes. Você tinha liberdade de ir em qualquer lugar, você tinha liberdade de comer o que quiser na hora que quiser, e hoje já não tem essas liberdades por causa de certas situações. Então isso aconteceu na vida de Jó. As privações impedia de Jó experimentar o que ele experimentava antes. Então, as privações que ele teve, nós podemos observar que Jó olha para os momentos de glória que ele tinha, as riquezas que ele tinha, a boa vida que ele tinha, as pessoas rodeando, servindo. Então, isso é uma tendência do ser humano olhar. Não tem como não olhar como Jó era, e Jó olhava o que ele é hoje, o que ele se tornou naqueles dias, o que ele estava vivendo. Então, isso foi algo que aconteceu na vida do patriarca Jó. Então, a prosperidade material e espiritual, ele olhou como ele era. Então, isso é algo normal na vida cristã, ou na vida do ser humano, olhar como olhava o patriarca Jó, como era, e assim também por diante, o cristão também olhar para os momentos de glória que já passou, muitas das vezes está passando por provas, dificuldades, e acha que é melhor, mas tudo tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, nada vai chegar às nossas vidas que não esteja na ordenância do Senhor, no controle do Senhor. Não vai fugir do controle do nosso Deus, porque Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Segundo, reconhecimento social. Quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade, tanto os jovens como os velhos procurava para serem orientados. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientações de forma sábia e agia com justiça. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego, como se fossem os olhos do cego. Então, nós vemos que Jó, ele também olha para o reconhecimento social que Jó tinha. Ele olha para o que ele era naquela época, antes de estar passando pelaquela situação. Nós vemos que Jó, ele sentiu o desejo de ser de volta o que ele era, pois era um juiz, era respeitado, jovens vinham pedir conselhos, sábios vinham pedir conselhos a Jó, pois ele era um importante juiz daquela cidade, então era um homem respeitado. Então ele sente falta de ser um homem procurado, de ser um homem ali procurado para ajudar alguém, para auxiliar, para guiar, para orientar. Então Jó sente esta falta, pois ele estava isoladamente, estava sozinho completamente, vivendo situações difíceis. Não foi fácil o que o patriarca Jó estava vivendo, mas nós podemos observar na história que tudo tem um propósito na vida de cada um. Muitas das vezes nós temos muitos amigos, temos muitas pessoas ao nosso redor, mas quando estamos passando por luta, por dificuldades, por privações, muitas das vezes essas pessoas somem,
das nossas vidas, não aparecem, e aí é só você e Deus. Então, isso pode acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer uma pessoa, mas o que eu quero te dizer nesta oportunidade é: espera no Senhor, confia nele e tudo o Senhor fará. Então é essa a palavra de Deus para a tua vida. Espera no Senhor, confia nele e tudo o Senhor fará. Então, algo que nós devemos fazer como cristãos para a glória do nome do Senhor. Terceira ponderação importante. Não havia dúvida que Jó, conforme a Bíblia, mostra que era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, que era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se podia classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto e além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Babilônia. Então, Jó era um homem importante, a Bíblia nos ensina dessa forma, era um modelo de justiça, com certeza tinha suas falhas, mas a Bíblia não chega a apontar falhas que venha assim manchar o caráter de Jó. Todos têm falhas, todos temos, mas nenhuma falha assim que venha manchar o caráter, porque a Bíblia diz que Jó era um homem justo, um homem reto, que andava segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Então Jó era um homem justo, um homem que andava reto. Então quer dizer que era um homem justo, ele era um homem que praticava a justiça de Deus e era um homem reto que vivia a retidão, ou seja, que vivia de acordo com os princípios bíblicos, não quebrava os princípios bíblicos, que é muitas das vezes isso acontece, muitas das vezes nós achamos que estamos certos, mas estamos quebrando muitas das vezes os princípios bíblicos. Princípios não podem ser quebrados, nem por reis, nem por rainhas, nem por pastores, nem por presbíteros, por ninguém, autoridade nenhuma. Princípio é princípio, e a Bíblia nos garante e nos mostra que aqueles que quebram, eles recebem também consequências daquilo que é quebrado. Amados irmãos, esse foi os três subpontos. Do primeiro ponto aqui Jó relembra o passado de glória, e segundo, Jó lamenta seu estado. Segundo, Jó lamenta seu estado, se divide em 3 subpontos também, que é desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidos. 2, abatimento físico e emocional. E terceiro, Deus teria abandonado Jó? Uma pergunta. Então, primeiro subponto do segundo ponto, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidos, ou seja, após lembrar com tristeza a sua antiga condição social, próspero, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. Ou seja, agora se riam de mim e os menos de idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Então, Jó, nós vemos o lamento de Jó, nós vemos aqui o desprezo por parte de jovens e de menos favorecidas, pessoas menos favorecidas. Nós vemos que Jó se lamenta porque os jovens estavam escarnecendo-se dele, estavam zombando do seu momento que estava vivendo naquele momento. E aí nós vemos que Jó deixa até registrado em Jó capítulo 30 e o verso de número 1. Ele diz: agora se riem de mim os menos de idade do que eu. Então agora se riem de mim. Então a situação, o fundo do poço que Jó estava, onde ele estava, então ele já imaginou, você está no fundo do poço
e ainda zombam de você, riem de você, não é para menos a situação que Jó vivia emocionalmente. Imagine fisicamente as situações, emocionalmente, ele ali vivendo daquela forma. Crianças, jovens zombando de si. Então, tudo isso nós vemos que é como se fosse rumar pedras no patriarca ou impedir o seu levantar. Então, isso era o que estava acontecendo, que Jó estava vivendo. Segundo, abatimento físico e emocional. É o segundo ponto, abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento. Além de físico, era também de natureza emocional. Como o salmista Jó lamenta suas dores, nas suas vestes ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó havia manchado suas vestes. Ele imagine que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que menos depois de clamar ao Altíssimo, lhe ignora. O homem de Uz sente-se cansado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Então, o abatimento físico e emocional de Jó era-se notado porque nós vemos tanto emocionalmente como fisicamente. Não se sabe quanto tempo Jó viveu nessa situação, mas foi uma situação que o desgastou por dentro, que o desgastou por fora. As suas forças iam se esvaindo, porque era uma grande pressão que Jó estava vivendo. Não era fácil, mas tudo ele teve que suportar. Então ele chegou até os seus limites e Deus trouxe restauração para a vida de Jó, financeiramente, emocionalmente e materialmente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, terceiro ponto, Deus teria abandonado a Jó, ou Deus teria abandonado Jó. Sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus, todavia era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos-nos tudo em seu altar. Então Deus teria abandonado a Jó. Nós vemos que Jó chega a pensar que Deus havia abandonado. Mas por quê? Situações nos mostram e a lição também nos mostra por Jó ter visto que os homens também haviam abandonado ele. Então, muitas das vezes, nós vemos como Jó estava vendo. Aqueles que mais estávamos próximos de nós são aqueles que vão partir primeiro, que vão desaparecer das nossas vidas primeiro. E aí ficamos muitas das vezes sozinhos, só nós e Deus. Isso aí acontece na vida de muitas pessoas, mas por mais que nós parecemos que estejamos sozinhos, Deus nunca esquece de nós, nunca. É tanto que a Bíblia diz: pode a mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode-se a mãe esquecer do filho que cria? Todavia eu não me esquecerei de ti. Então a Bíblia vai nos mostrar que Deus jamais esquece
de nós. Então Deus jamais esquece dos seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, o futuro em aberto. Esse ponto vai se dividir em 3 também. Jó em defesa de sua ética sexual. 2, Jó em defesa de sua ética social. E 3, Jó busca a resposta de Deus. Então, 3 pontos aqui para nós encerrarmos essa lição. Jó em defesa de sua ética social. Dizendo sempre, se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Que coisa maravilhosa. Já pensou? Então, Jó se defendendo, mostrando sua defesa, falando acerca da sua defesa, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Imaginem a situação do homem como Jó, abrir a sua boca e dizer que em todas as esferas da sua vida ele se comportou com integridade. Isso é maravilhoso. Isso é coisa gloriosa. Será se eu poderia dizer isso? Ou você poderia dizer isso com tanta propriedade que Jó está falando? Muitas das vezes tem áreas nas nossas vidas que não vive em harmonia, não tem integridade mesmo. Então, muitas das vezes, há algumas esferas em nossa vida que precisam ser consertadas, que precisa de conserto. E Jó fala com propriedade. Aqui, algo glorioso que nós vemos aqui, que todas as esferas da sua vida, ele se comportou com integridade. Então, é como se ele está dizendo, eu estou de mãos lavadas, porque o que eu fiz de acordo com o que a palavra ensina, o que Deus me ensinou, o que Deus me instruiu. Então é como se fosse Jó estivesse dizendo essas palavras, coisa maravilhosa. Então Jó 2.2, Jó em defesa de sua ética. Nós vimos aí Jó em defesa de sua ética sexual, Jó em defesa de sua ética social. Todavia ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Olha que coisa interessante. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Que coisa maravilhosa. Então, Jó em defesa de sua ética social. Jó defende a sua ética. Por quê? Jó, todavia, ele diz aqui, ele lembra que isso foi possível, só foi possível porque ele procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social, por princípios de uma ética social. E aqui no versículo 1, ou capítulo 1, versículo 27, vai falar alguns desses princípios, que é interessante. Quais foram esses princípios? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Então Jó guardava esses fundamentos. Jó visitava os órfãos, visitava as viúvas e guardava-se da corrupção do mundo. Então se separava das coisas que não agradavam a Deus, que não era da vontade de Deus. Então nós vemos aqui que Jó, ele segue os princípios de Deus, ele não quebra os princípios. Jó se desanima muitas das vezes emocionalmente, porque a emoção muitas das vezes nos derruba ou nos joga para baixo, mas os princípios que foram ensinados, que Jó praticava, ele não quebrou nenhum deles. Então isso é interessante nós estarmos observando. E terceiro e último subponto do terceiro ponto fala, Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó dirige-se a Deus na forma exclamativa, a quem me dera que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação
presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência, sua confiança e de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 33. Então nós vemos aqui, Jó busca a resposta de Deus. Então nós vemos a quem me dera que me ouvisse. Então Jó está buscando uma resposta de Deus. Jó está buscando ouvir a voz de Deus, mesmo na situação que ele está vivendo. Ele não perdeu a sua fé. Ele esperava Deus falar. Ele buscava ali ouvir a voz de Deus. E é isso que nunca devemos parar de buscar. É a presença de Deus. É ouvir Deus falando. É buscar a direção de Deus. Nunca podemos parar. Por mais que não exista saída, por mais que não há mais como prosseguir, mas nunca devemos parar de buscar no Senhor a solução para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fica mais uma lição de número 10. Nós vimos aí a última defesa de Jó falando acerca de sua defesa. Então, algo glorioso. Fique na paz do Senhor. Até a próxima lição. Em nome de Jesus, dê o seu joia, curte e Deus vos abençoará grandemente.